Muito bem, meus queridos, hoje a palavra de Deus para nós é o Salmo 23 e mais especificamente o versículo 1. Me desafiei a fazer essa ministração, a trazer essa palavra agora justamente no início do mês de setembro, justamente porque a gente tem trabalhado o desafio de conhecer a profundidade daquelas coisas que a gente tem às vezes trata ela no corriqueiro do dia a dia. E com isso, preciosas mensagens de Deus passam pelo nosso derredor, passam pelas nossas mãos, passam pelos nossos olhos, e nós deixamos de captá-los, de entender essa profundidade. Então, as próximas segunda-feiras, nós vamos trabalhar esses temas, trabalhar esse tema com relativa segurança de que muitas coisas nas nossas vidas vão ser impactadas através da palavra do Senhor. Nós estamos aqui agora olhando para esse texto que eu duvido qual pessoa que está aqui nos ouvindo que nunca ouviu falar desse versículo. Não existe. Então, vamos lá. Salmo 23:1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é um dos versos bíblicos mais conhecidos. É também um dos mais mal interpretados e dos mais usados com sentido distorcido. E aí você já pergunta, poxa, e quando eu postei no Facebook esses dias um post relativo a esse tema, teve muita gente que já veio dar explicação, outro falou dos históricos e veio com teologia para lá e para cá. Eu falei, irmão, vamos para o simples. Porque a gente tem que falar algo que as pessoas consigam ouvir, entender, aprender e repetir. Que não adianta eu dizer que o autor tal e começar a fazer muita firula teológica se as pessoas não conseguem ter aplicação disso na sua vida. E você pode saber que hoje você vai ter aplicação na sua vida do que a gente vai falar aqui, como todos os dias essa a nossa busca, que pedimos a Deus sabedoria para que isso seja relevante. Então, por que é distorcido? Veja bem, o que a leitura que as pessoas fazem do Salmo 23 é assim, ó. Veja como ele é assim, para o cara que quer se encostar em Deus, para receber de Deus, que essa geração, hoje tem muito disso, aqui tem tudo que ele quer. Veja lá. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Nem sabe o que é isso, mas a pessoa repete. Se andar pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Oxa, deixa eles virem, né? O meu cálice transborda, não faz ideia o que é isso. Mas gosta, pensa cheio, abundância, né? Boa medida, recalcada, sacudida, mistura a Bíblia para lá e para cá. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que maravilha! E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas, pastor, isso não é verdade? São verdades aqui. Mas as verdades têm que estar dentro de um contexto. E as verdades têm que ser interpretadas conforme a Bíblia quer dizer. O que as pessoas mais fazem é tentar trazer esse texto, esse verso, para uma coisa que elas querem que seja, e não o que é. E é isso que eu quero desafiar você a olhar para esse texto com mais profundidade. Como nós vamos fazer em todos os demais versículos, nós vamos ler esse mês. Tá certo? Então, por que esse versículo é tão distorcido? Porque eu já dei um spoiler aqui no começo. É distorcido porque as pessoas, elas querem que Deus, hoje essa geração, elas querem um Deus servo. Eu tô aqui, Deus vem com a bandejinha e me entrega. E eu tô na boa. Como invertendo totalmente um dos princípios mais primários da vida cristã, que é Ele é Senhor e nós somos servos, e ponto final. Não tem como trocar de posição. Ele é Senhor. Agora, as pessoas querem determinar para Deus, querem fazer as coisas para Deus, como se Deus fosse um empregado, o garçom, o mordomo, né? Então, mas aí,
Isso é complicado por alguns fatores, por exemplo, a tradução literalmente diz: nada me faltará. E eu não posso cobrar de muitas pessoas que consigam ler como um diferente disso, se ela lê o versículo só por si e não tentar buscar dentro do texto o que essa combinação de versículos, né, ela nos traz. E aí, esse texto, nada me faltará, é tudo que a grande maioria das pessoas quer ouvir. Porque as pessoas procuram Deus, aliás, então muita gente induzida a procurar Deus, não pelo que ele é, mas pelo que ele faz. Ela quer receber de Deus. Está doente? Então vai para Deus. Ficou bom? Vai embora. Não precisa de Deus mais. Ah, eu estou numa dívida. Hoje até eu escrevi umas 3 vezes um post lá e diminuí o tom, porque as pessoas botam massa de dinheiro, aí Deus vai se revelar, vai resolver o problema da sua dívida. Pô, Deus tem mais o que fazer, gente. Ele também resolve isso, mas não traz Deus para isso. Então, e aí as pessoas se perguntam, como é que a Bíblia fala nada me faltará, mas está faltando as coisas sempre? Quem aqui não está faltando as coisas? Quando o cara tem dinheiro, falta paz. Quando tem paz, falta amizade com os filhos, falta respeito da família, falta, sei lá, o ser humano é insaciável. Não adianta de querer inventar um negócio, querer dizer não. Aí as pessoas dizem, não, porque estando com o Senhor, nada me falta, porque mesmo que me falte, eu sei compreender, mas no final da história ela não consegue, ela não vai aceitar isso e vive reclamando para os cantos, fala que o Senhor provê e tudo, mas vive reclamando para os cantos, porque ela não conhece o que significa isso, né? E aí, a raiz do problema também está no entendimento da tradução, que é sem contexto e ela é deficiente. Eu vou explicar por que ela é deficiente. O texto tem duas boas interpretações que eu considero dessa tradução, que são traduções estudadas, com mais foco, que diz, uma delas é assim, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Que essa palavra nada, ela caiu ali meio para portuguesar a situação. Porque as línguas originais não têm palavras tão correspondentes na nossa língua aqui, e as pessoas tentam fazer uma coisa, e de repente, quem não tem a condição de mais profundidade, mas não quer me ater nisso. E a outra, que também serve para a situação, e é bem melhor que a literal, que é o e nada me faltará, é que diz, o Senhor é meu pastor, e de nada eu sinto falta. Entendeu? Então, ele fala, não é de não faltar nada, ele fala da suficiência do Senhor. Ele falou, o Senhor é suficiente para mim. E nós vamos estudar mais aqui na sequência o que é suficiente, porque eu tenho essa introdução, você entendeu? A complexidade de Salmo, eu vou passar bem rápido isso, porque não você não precisa anotar isso, não é, mas você sabendo, você consegue entender bem melhor, né? É preciso também entender o contexto desse Salmo. E para entender o contexto desse Salmo, você tem que conhecer a história da unção do rei Davi como rei. Que quando Samuel foi na casa, na casa de Davi ungir como rei, é que a grande maioria dos estudiosos concordam que é onde ocorreu a maior parte que foi escrito esse salmo. E também ocorreu um fatores antes, que também é o Salmo 69, porque a gente precisa ler alguns versículos desse intercalado com o Salmo 69. Só que você não se preocupe com isso, você vai perder o rumo. Se você abrir a tua Bíblia e for lá ler o Salmo 69 agora, você vai perder a coisa. Então, não. Eu vou explicar direitinho aqui, eu tenho o Salmo aqui, eu vou rapidinho passar para vocês aqui, para você entender, né? Então, contextualizando um pouco a história de Davi, ele era um filho rejeitado da família de Jessé. E aí as pessoas, tem até gente que discorda, não, que não é rejeitado, que a Bíblia não fala isso. Então, eu quero que alguém me explique como um pai esquece de chamar um filho, o caçula, principalmente, que é o mais queridinho, para vir uma cerimônia tão importante com o profeta indo na casa de alguém naquela época, era Deus indo na casa dele. E aí ele falou, chama teus filhos. E ele chamou todos e não chamou Davi. Quer dizer, que ele era o mais amado. Eu não vou nem discutir a razão, não é o caso de discutir a razão que ele era rejeitado, não vem o caso aqui. E olha lá, isso está lá em 1 Samuel 16, onde diz assim, então perguntou Jessé, Samuel, né? Estes são os teus filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula.
ele está lá cuidando das ovelhas. Eu não chamei ele, não. Eu amo ele, não quero que ele está aqui. Então, é o sinal que ele era rejeitado. Mas tem um complicador nessa situação, que aí o Salmo 69 revela que alguns rabinos estudiosos conseguiram pescar lá de dentro desse Salmo um contexto muito mais profundo, que dá muito mais sentido a esse Salmo. Então, Davi foi escolhido, ele era rejeitado por sua família e foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Mas Saul era rei. Então Deus mandou Samuel ungir Davi. E Samuel, tem aquela passagem interessante que Deus falou para Samuel ir lá, e Samuel falou: Senhor, mas eu vou lá, Saul vai me matar, porque como que eu vou ungir um rei se tem um rei lá? E aí, nesse momento, Deus falou: não, você vai lá, leva tudo do sacrifício, vai sacrificar e unge ele. E isso aconteceu, né? Então, os historiadores contam isso. Outra coisa, nesse episódio, teve uma situação que os irmãos dele queriam matá-lo. Isso é histórico, coisa histórica, não está escrito na Bíblia isso de maneira clara. Mas Davi, nesse momento, ele passou por uma experiência de quase morte. Por isso que ele fala no Salmo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. E segundo também contam os historiadores, e quem tem esse entendimento, e que eu tenho muita tendência a concordar com ele, porque é muito substancioso, Davi acordou milagrosamente depois de ser... Os seus irmãos pegaram ele e começaram a levar ele no rio e começaram a tentar matá-lo afogado. E afundavam ele, as que chamam da cauda, se não me engano, é que chama isso, né? Afundavam, da hora que ele estava quase morto, tiravam para fora, tal, e no final largaram ele para morrer lá mesmo. Ele estava desmaiado. E aí que chama essa experiência de quase morte, né? Que é onde ele viveu. E de repente Davi se acordou, estou falando um contexto defendido historicamente em função de vários estudos de rabinos e demais. Não estou inventando história, não. E aí, Davi, segundo essa versão, ele foi encontrado, ele acordou numa grama na beira do rio. Mesmo passando por correnteza, ele milagrosamente não morreu, mas foi salvo. E aí que ele reputa que Deus salvou ele, o Senhor salvou ele, tanto dos seus irmãos, que eram seus inimigos, que tanto ele fala aqui mais para frente, que eu vou citar para vocês, mas também ele foi salvo e colocado num lugar à margem do rio, né? E aí, dali ele acordou, e nesse momento, também diz essa versão, que os seus irmãos vieram para buscá-lo, mas eles já queriam levar a notícia que ele tinha morrido. Mas quando Samuel disse: olha, manda buscar teu irmão, porque nós não assentaremos à mesa antes que ele chegue. O teu filho, aliás, nós não nos assentaremos à mesa antes que ele chegue. E aí, Davi tinha passado por essa experiência, e aí começa o relato bíblico que eu quero falar para vocês, para você entender. O Salmo 69, ele relata várias situações de Davi, de lutas que ele passou na vida. Os salmos são cânticos, são composições que eles faziam, né? Então, Davi compôs esse salmo e ele colocou várias situações da sua vida nesse salmo, em episódios diferentes, que foram momentos de extrema dificuldade que ele passou e que Deus o livrou. E aí ele fala no 69, diz assim: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas. As correntezas me arrastam. Cansei de pedir socorro. A minha garganta se abrasa. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Esse aqui é um relato de angústia de Davi, que também, além de ser uma coisa literal, tem muita coisa profética, que não está no nosso contexto aqui hoje para entrar. E aí, no verso 8, ele ainda fala: sou um estrangeiro para os meus irmãos, estranhos até para os filhos da minha mãe. Os que se ajuntam na praça falam de mim, eu sou a canção de bêbados.
fala que a história dos irmãos deles viviam embriagado e não gostavam dele, maltratavam demais ele para isso. O verso 13 diz assim: mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti a minha oração. Responda-me pelo teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, 14. Não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre a minha boca. Então, neste momento, essa descrição de alguns textos, eles devem se inferir aquela situação dos irmãos que queriam acabar com ele. Muito parecido com a história de José, que são tipos de Jesus, né? Muito parecido com essa história que os próprios irmãos querem se livrar dele. E aí você viu toda essa situação que ele passou, e nós voltamos aqui para o Salmo de 23. E aí começa a ficar interessante, porque agora começa a encaixar uma coisa com a outra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Você percebeu que ele está usando a figura do pastor para ilustrar a situação dele e dizendo que o Senhor cuidou dele naqueles momentos, de todos os momentos de dificuldade, né? Onde ele precisava de um livramento, ele precisava de algo que mudasse a situação dele, que ele se viu quase morto, ele se viu praticamente acabado, né? Que, segundo esses relatos, né? Ele sentia a angústia de engolir o barro do fundo do riacho. E, de repente, foi jogado nas correntezas para morrer afogado. E essa aí, por exemplo, ele fala assim, leva-me para junto às águas de descanso, que a própria correnteza colocou ele para fora do rio, milagrosamente. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Então, esse guiar-me, ele entende que o livramento foi o Senhor que o guiou para que ele pudesse ser livrado. Aí no verso 4 vem aquela situação do quase morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. E aí, encerra-se aqui a questão do sofrimento dele, e começa agora a contar a história da unção de Davi como rei, que vai encaixar lá com o versículo 16 versículo 11 de 1 Samuel 16, que é um pouco do verso que eu já li, que diz: então perguntou o Jessé, esses são os teus filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E agora que a história começa a ficar bacana. Agora que as coisas começam a encaixar. Veja bem, o profeta assim, não nos sentaremos à mesa para comer enquanto ele não chegar. O que diz no Salmo 23:5? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordas. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nesse tempo aqui, se imagine, na hora que Samuel, no ritual da unção e do sacrifício, né, Samuel tinha sua mesa preparada, com todo o cerimonial do momento, mas com aquela mesa preparada, com todas as taças tinham vinho, menos a de Samuel. Porque Samuel era nazireu, e nazireu não se contamina com nada que vem da videira, né? Dentre outras coisas. E ele fala, nesse momento, Davi chega, todos os irmãos estavam lá ao redor da mesa, todos eles. E o Davi chega lá do campo, cheirando ovelha, de repente molhado da situação que ele passou, né, tonto, sei lá, e de repente ele vê essa cena.
E quando Samuel olha para Davi, imediatamente Deus fala para ele: é esse o que eu escolhi para ser rei. E aí, quando a gente volta aqui, no Salmo 23, e que fala assim: unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. É o momento que ele preparas uma mesa diante de mim. Quer dizer, ele chegou, tá todos os irmãos lá, na presença dos meus inimigos, aqueles que querem me matar. O Senhor preparou uma mesa na presença deles. O Senhor me colocou diante de todos aqueles que queriam me matar. E agora, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Esses dias, apareceu publicado por aí que o pastor derramava óleo na ovelha para não enrolar lã, não sei o que lá, tudo lá, uma história muito cabulosa. Eu não entendo disso, não vou dizer que não é, mas achei muito estranho. Eu prefiro essa aqui que encaixa muito mais sentido. Então, se imagina Davi sentado à mesa, o cálice estava vazio, mas de repente ele senta ali. O profeta lança sobre a sua cabeça o óleo da unção, declarando ele rei de Israel pela parte de Deus. Unge a cabeça com óleo, o cálice transborda. Tudo aquilo que eu passei em momentos atrás não é nada em relação à fidelidade. E aí, por isso que ele diz: guia-me pelas veredas da justiça. Por onde eu ando, o Senhor faz justiça, porque o Senhor é justo, por amor do teu nome. Não faz sentido tudo isso? Não é uma visão totalmente diferente do que as pessoas que querem hoje ler esse salmo para fazer algo para si, buscar algo para si? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quantas vezes, como pessoa, nós já questionamos Deus por causa desse salmo? Quantas vezes nós lemos na hora da angústia, tentando de Deus algo tão diferente do que esse salmo quer dizer? E eu quero dizer por quê. Agora eu vou fazer toda essa introdução, que na verdade a introdução foi quase mais do que o total do que a gente precisa falar, mas se eu não fizer essa introdução, você não entende. Tudo isso para dizer para você o seguinte: esse salmo não trata de coisas. Este salmo não trata de coisas terrenas, não trata de necessidades humanas. Esse salmo trata, sim, de relacionamento com Deus, uma relação de ovelha e pastor. Ele fala de intimidade com Deus, mesmo quando estava afogado se ele estiver na versão que estava afogado lá no rio. Ele estava em comunhão com Deus, falando: ainda que tudo que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Intimidade, comunhão, confiança. Eu confio, pode acontecer o que acontecer. Eu confio no Senhor. Meus queridos, não cometa essa, vou chamar aqui, imbecilidade, uma palavra dura, de reduzir um texto de tanta riqueza espiritual, de ensinamento para a vida cristã, quando você está querendo coisas. Quando você está querendo coisas para a sua vida. Quando você está precisando de coisas. Nós aprendemos, olha, escute bem isso. Nos ensinaram dos púlpitos das igrejas, muitas vezes, e não por mal, porque assim também entendi, eu até há pouco tempo entendi assim, a buscar provisão de Deus sobre tudo, a ficar pedindo provisão de Deus, e buscando coisas com provisão, mas a paz que reina em nós, a suficiência do Senhor, e é isso a essência dessa mensagem, é você não buscar a provisão do Senhor, mas buscar o provedor, que é o Senhor.
Porque provisão acaba. O provedor não acaba nunca, não faltará. O provedor nunca faltará. E é isso que eu quero que você hoje saia daqui com essa certeza. Que se você busca a provisão, um dia ela acaba. Mas se você buscar o provedor, nunca vai acabar. O provedor é eterno. Não troque o provedor por querer provisão. Ele também dá isso, eu não estou dizendo que não dá. Mas para de trocar o corruptível, o profano, o vil, e deixar de lado o que é eterno. Nós precisamos conhecer esse Deus que nós servimos. Infelizmente, estão implantando em nós, implantaram, e a gente fica muito nesse Deus que dá. E ele dá. Mas eu prefiro estar no Deus que é. Porque o dar que ele dá, acaba. O que ele dá, termina. Mas o que ele é eterno. Ele quer ser em nós, quer ser em você. Ser o provedor da sua vida. E aí, você pode dizer, se ele for o provedor, ele não me faltará. Ele não faltará. Falta coisa? Tudo bem. Você diz, falta coisa, pode até, como estão brincando com o arroz. O arroz está caro, pode até faltar arroz. Mas o provedor não falta. E se faltar o arroz, se faltar carne, se faltar dinheiro, como falta para todo mundo, o provedor continua sendo ele. E com ele no seu coração, aí sim você vai dizer, de nada sinto falta, que é outra interpretação muito interessante. Com ele, vivendo com ele nessa suficiência, de nada se sente falta. Com tranquilidade. O provedor, você está com ele. Ao invés de querer uma conta no banco, você tem o banco, acessa ao banco. A conta no banco acaba, mas o banco não. Você tem o dono do banco, você acessa isso. Não estou falando em dinheiro, estou falando do banco em termos de suprimento de algo. Em vez de ir lá e comprar um carrinho no supermercado, você tem o supermercado inteiro para você. Não é? E agora, o que nos ensinaram? Pedir a migalhinha. Não, você está assim, você peça que o senhor dá. Dá, claro que dá. Mas é melhor você ter a certeza que nem precisou você pedir. E ele já te deu. Porque o provedor mora em você e às vezes nós esquecemos disso, que ele habita em nós. Eu queria, antes de encerrar, eu já estou indo para o encerramento desse. Que você, agora, sobre essa visão, nós vamos ler de novo esse Salmo 23 para você ver como realmente eu raramente li esse salmo como deveria. E presumo que alguns de vocês podem ter a mesma sensação. Eu já preguei aqui recentemente sobre esse salmo e Deus não tinha me dado essa profundidade de entendimento como Deus me deu hoje. Mas dizemos assim, ó, o Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto a águas de descanso. Quer dizer, ele é teu pastor. Ele é o provedor, então, provedor dá repouso, provedor de descanso, provedor de refrigério, refrigera a minha alma, provedor de direção, guia-me pelas veredas da justiça. Provedor de confiança, de certeza, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, provedor de companhia. A tua vara, o teu cajado me consolam. Por mais desespero que possa acontecer, por mais desesperadora que possa ser uma situação na nossa vida, na questão de provisões materiais, o provedor está em nós. Nós sentindo ele nos consola. Ele é provedor de consolo. E é provedor de justiça, é provedor de conquista. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. É provedor de autoridade, de unção. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu creio que se você agora, depois até ouvir de novo a gravação, mas pegar sua Bíblia e ler o Salmo 23, você vai ver, vai querer ler a história de Samuel, da unção de Davi, vai querer ler o Salmo 69, mas sobretudo, você jamais vai ler esse Salmo olhando, pedindo coisas para o Senhor. Você vai pedir o provedor ao invés da provisão. Você vai pedir a graça do Senhor, a grandeza dele. Não vai perder tempo pedindo coisas se você tem acesso ao provedor. E quando a gente vai para o final, eu sou obrigado a dizer uma coisa dura para vocês. Porque a palavra de Deus é assim. A gente ensina, mas tem que ensinar o lado pior também. Porque quem fica buscando coisas, querendo servir a Deus em troca de coisas, está servindo ao Deus errado. Muito errado. Mateus 4, 8 e 9. Quem oferece coisas em troca de adoração é o diabo. Quem oferece coisas em troca de adoração e de culto e de reverência é o diabo. Não é o provedor que eu estou falando. Diz assim: depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Diz assim: e disse-lhe: todas essas coisas, tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Eu vou repetir. O diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, todas as coisas que tem no mundo, coisas, materiais, e o seu esplendor. E certamente convenceu, se você tiver isso, você pode fazer aquilo, você pode comprar um carro, a Ferrari, sabe? Morar no condomínio X, fazer isso, fazer aquilo. E aí ele diz assim, tudo, o seu esplendor, tudo isso eu te darei se você me adorar. É claro que Jesus não aceitou isso. E eu te digo então, deixemos de buscar coisas e buscamos o Senhor, que é tudo. Alcancemos a excelência do relacionamento com Deus. Ele é a suficiência para toda a nossa vida, nos momentos mais difíceis, nos momentos de regozijo. Ele foi para Davi, lá na angústia do quase morte, do vale da sombra da morte, e no regozijo de ser ungido rei na frente dos seus inimigos, seus irmãos, que queriam matá-lo, do seu pai que o desprezava. Mas ele foi cuidadoso nisso. Deus foi Deus de Davi nas duas situações. Alcancemos a relacionamento de excelência. Eu não podia encerrar com um spoiler da semana que vem. E que completa totalmente esse contexto. Filipenses 4, 11 e 13. Que é Paulo mostrando quem era o provedor para ele. Diz assim: não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muitas coisas ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Semana que vem nós falamos sobre esse versículo. Que Deus te abençoe. Nós oramos por cada um.